Ontem a gente viu o julgamento do Aécio, né? Infelizmente não era o Neves, né? Mas foi o primeiro golpista que está sendo definitivamente julgado para ser encarcerado de vez, né? A gente também viu que o Braga Neto fez algumas maracutaias enquanto ele era interventor lá no Rio, na compra de coletes. E o que a galera tá esperando mais que tudo é a possível prisão do Bolsonaro nos próximos dias. A delação da CID talvez tenha trago elementos suficientes para o pedido de uma prisão preventiva para o Bolsonaro. Eu tô preocupado um pouquinho com essa prisão do Bolsonaro em particular e eu queria dividir essa preocupação com vocês, né? Vocês têm um minutinho pra gente falar sobre isso? Então, se você não tirar a bunda da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades. Vai, Charlie, puxa a vinheta! Pois é, pode ser que a prisão do Bolsonaro aconteça enquanto ele ainda tá no hospital, né? Primeiro que esse papinho dele pro hospital fazer desvio de septo sei lá, né? As operações que ele fez ali no hospital nem eram tão urgentes. A gente viu foto do médico dele usando sapato sem proteção, né? Manuseando o corpo dele sem luva. Essa história toda tá muito estranha, provavelmente é mais uma das invenções de doença dele pra fugir de alguma responsabilidade, né? Ele cansou de fazer isso, né? Enquanto ele era presidente, né? Sempre que tinha um assunto mais grave acontecendo, ele dava um jeito de passar uns dias no hospital pra galera parar de falar. Só que tem um porém, né? É claro que eu quero a prisão do Bolsonaro, assim como você provavelmente também quer. Entretanto, o que acontece é que eu tenho um receio, né? Porque o Bolsonaro, ele é idiota demais para ter feito várias coisas. Por exemplo, privatização da Eletrobras, né? A venda de título, de dívida do Banco do Brasil para o BTG Pactual, né? A entrega de 1 trilhão para os banqueiros, enfim, né? Existiram muitas coisas que no governo Bolsonaro que beneficiaram demais as elites financeiras. A gente teve a criação de vários bilionários durante o período da pandemia, né? A concentração de renda, ela se tornou ainda mais desigual e injusta nesse país com o Bolsonaro. E, é claro, a gente teve as tentativas de golpe de Estado, né? As incitações, né, de ruptura democrática foram numerosas e terríveis, né, durante a gestão, durante esses últimos 4 anos. Só que assim, a prisão do Bolsonaro, ela é uma coisa que pode ser usada para aplacar a revolta e da opinião pública, vocês entendem? Né? Porque Bolsonaro, na verdade, senhoras e senhores, ele é só um bonecão do posto, sabe? Ele é só um idiota, só um palhacinho fascista do super pop, colocado ali para ficar falando groselha, enquanto verdadeiros crimes financeiros estavam acontecendo. Então assim, eu queria dividir isso com vocês. Eu queria lembrar que a gente tem pessoas até piores que o Bolsonaro dentro desse governo, né? Ou será que a gente vai esquecer, né, a gestão desastrosa do Pazuello, que agora é deputado com foro privilegiado, ninguém tá falando dele, entendeu? Vamos torcer para que o próximo PGR, que vai ser escolhido agora no dia 27, provavelmente, ele desengavete todo o inquérito da CPI da Covid, da pandemia, né? Vamos ver se isso começa a andar. Mas o Pazuello tá lá, né? Tépido e fagueiro, né? Com o seu cargo no Congresso Federal, né? E o que dizer de Paulo Guedes? Paulo Guedes virou coach agora, vocês viram isso, mano? Né? Agora ele tá dando curso de como ficar rico igual o Paulo Guedes, né? Ai, mais um coach, filha da puta, né? Ai, caramba. E aí a gente tem o Braga Neto. O Braga Neto, agora ele tá sendo indiciado por causa de um possível desvio na compra de coletes sem licitação quando teve a intervenção militar no Rio de Janeiro. Aquela que matou uma família com 80 tiros perdidos, né? 80 balas perdidas contra um carro de uma família. Enfim, né? A gente tem a Damares. A Damares agora teve que pagar uma multa de 5 milhões aí pro povo de Marajó por causa das
barbaridades que ela disse a respeito. Só que a Damares Alves, ela talvez seja uma das maiores mentoras intelectuais dessa tentativa de golpe. Tudo que teve de mobilização, de grandes mobilizações de golpe, ela teve envolvida. Teve envolvida com Sara Giromini, teve envolvida com Oswaldo Eustáquio, teve envolvido com Zé Trovão. Tudo isso tinha a Damares, né, ali como pano de fundo, né? A gente vai esquecer o que essa galera fez, né? Então, esse vídeo de hoje vai ser curtinho, galera, porque eu só queria lembrar vocês todos de que a prisão do Bolsonaro não pode deixar a gente satisfeita, né? Sobretudo porque ela em si não resolve as coisas, né? A gente não é simplesmente, o Bolsonaro tem que ser preso, eu odeio o Bolsonaro, quero que ele seja preso. Não, essas prisões, elas não tem que acontecer, essas pessoas não têm que ser punidas simplesmente porque a gente tem raiva delas. A questão não é ter raiva, a questão é que essas pessoas, elas têm que servir de exemplo para que coisas assim não aconteçam de novo, né, aqui nesse país. E aí, assim, a gente também não pode esquecer do papel que os militares tiveram, tanto na pandemia, né, manufaturando um estoque para 18 anos de cloroquina, tentando vender cloroquina de todo jeito, né, enquanto o Bolsonaro negava a ciência, negava as vacinas, negava até o uso de máscara, tirou máscara até de criança. Vocês lembram disso? Ô, Charlie, coloca o videozinho aí pra gente não esquecer nunca dessa porra. Os militares, eles albergaram aqueles golpistas na frente dos quartéis. Vai você querer colocar um carro na frente de um quartel pra ver o que acontece? Entende? Né? Agora a gente sabe que provavelmente muita gente que tava ali naqueles acampamentos foi treinado pela organização militar conhecida como Kids Pretos, né? A gente sabe disso porque uma das táticas deles é jogar água nos lugares que eles invadem para amortecer os efeitos de granadas de gás lacrimogênio. Eles usaram os gradis de isolamento como escada. Isso também é uma tática dos Kids Negros. Eles usaram as tais das granadas bailarinas, que é um armamento de uso exclusivo do exército, e só de alguns setores do exército. Não é todo mundo no exército que tem acesso a essa porra, né? Os manifestantes, eles tinham luvas de contra-arremesso de granada. Enfim, é evidente que as Forças Armadas estavam envolvidas nisso até o pescoço, entendeu? Provavelmente eles só não deram um golpe porque não haviam condições externas para esse golpe. Porque dar golpe é fácil, né? O exército tem as armas, ele chega e fala, tô tomando essa porra, né? E toma na mão grande. O difícil é manter, né? Mas a gente não pode esquecer que eles estão envolvidos até o pescoço com isso. Ou seja, senhoras e senhores, o que eu tô dizendo aqui é, não se satisfaçam com a prisão de Bolsonaro, entende? Não se trata de punir um homem, se trata da gente repudiar todo um movimento golpista, né, que aconteceu, todo um movimento de necropolítica que aconteceu durante a pandemia. É disso que se trata, certo? Bom, compartilhe esse vídeo, manda a sua ideia nos comentários, deixa o seu like, beleza? E nunca se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeus!